Sobre as águas, será que eu fantasma? Era a pergunta que fazia, pois não entendia que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava, e o medo nos aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento não obedece. Ele chega às bonanças, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. Na tempestade vai guardar você. O barco vai pensar, a tempestade mais forte ficava, e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento não obedece. Ele chega às bonanças, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo.
está no céu, quando o anjo lá no meio vai tocar. O grande meteoro vai cair embora, pela segunda vez que a trombeta soar. Levando a terça parte a destruição, não quero estar presente, mas tocar o Senhor. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela nos acompanhará, destruir as montes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Mas vai acontece, o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que estrelas. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória de Jesus. Bebe
Meus irmãos, que alegava que a data e o nome, ela tem sido revelada por intermédio do Espírito Santo, que era a Igreja Pentecostal Deus e Amor. A Igreja Deus e Amor, ela iniciou com apenas 3 membros: Davi, a sua mãe Anália Miranda, e sua irmã Araci Miranda. Com o passar dos anos, inúmeras igrejas foram abertas em todos os continentes, totalizando mais de 20.002 igrejas, 22.000 igrejas, para a glória de Deus. Queridos irmãos, após a morte do missionário Davi Miranda, ocorrida no dia 21 de fevereiro do ano de 2015, a sua esposa Eni de Oliveira Miranda, a nossa presidenta mundial, ela assumiu como a nossa presidenta da nossa igreja Deus e Amor. Davi Martins de Miranda nasceu em 4 de julho de 1936, na pequena cidade de Reserva, do estado do Paraná. Era o 4º de 5 filhos de Roberto e Anália Miranda, casal de agricultores e católicos praticantes. Quando Davi Miranda tinha 13 anos de idade, seu pai faleceu. Fato, queridos irmãos, que mudou a vida da família completamente. 4 anos depois, eles se mudaram para o município de Tibagi, no Paraná, na vila de Cidade Nova, futuro município de Telemaco-Borba, situado às margens do rio Tibagi, próximo à fazenda Monte Alegre, propriedade da Clabin, indústria onde Davi Miranda trabalhou por muitos anos. Entretanto, em abril de 1957, a senhora Anália vendeu a sua casa e migrou com a família para São Paulo, onde morava Araci, irmã mais velha de Davi Miranda, agora já convertida ao protestantismo. Foi por intermédio de Araci que sua mãe e seus 3 irmãos se converteram ao Senhor Jesus, restando somente agora Davi Miranda, que por enquanto estava com seu coração endurecido, e como o único praticante católico da sua família. Mas algo maravilhoso acontece quando Davi Miranda se converte, porque Davi Miranda, meus irmãos, conforme relatado em sua autobiografia, tem na livraria ali, ele já não suportava a convivência com a sua família devido à discordância religiosa, pois Davi Miranda não gostava de crentes. Queridos irmãos, ele não gostava de crentes que praticavam e chegavam até sua casa para realizar cultos. Quando, meus irmãos, aquele lugar virou um local de culto domiciliar, e agora a conversão de Davi Martins de Miranda, ela ocorreu no dia 6 de julho de 1958, data que ele planejava deixar a sua casa em segredo para morar sozinho, pois agora ele já estava completando 22 anos de idade. Ele queria sair de sua casa porque não suportava aqueles crentes glorificando e exaltando, e ele era católico, não aceitava aquilo. Mas, queridos, tudo mudou quando Davi Miranda, ele voltava de uma discoteca por volta das 19 horas pela estrada da Conceição, em Vila Nossa, na cidade de São Paulo, capital. Como sempre, ele procurava uma festa, quando foi surpreendido por um cântico extraordinário. Quando ele estava voltando da discoteca, ele foi surpreendido por um cântico. Pensando Davi Miranda se tratar de um baile ou coisa parecida, ele parou para ouvir e identificar que barulho, que música era aquela, porque ele ouvia muitas vozes cantando e ao mesmo tempo eles batiam palma nos ritmos dos louvores. Quando o missionário percebeu, ele estava à frente à igreja chamada Maravilha de Jesus, que presidia na época pelo pastor Leonel da Silva. Embora o Davi Miranda não gostasse dos evangélicos ou pentecostes, como na época era conhecido, meus irmãos, Davi não conseguia continuar andando e resolveu entrar e sentar em um dos bancos daquele salão pequeno e humilde. Aleluia! Quando ele ouviu um
belo sermão de Gênesis, capítulo 22, que falava do sacrifício de Isaac. Quando aquele pastor estava ministrando, ele trazia a figura, o ante e o tipo, trazendo que Isaac não morreu, mas de forma figuradamente morreu, simbolizando a pessoa de Jesus Cristo que morreu no nosso lugar. Isaac não morreu, mas Jesus morreu. Quando o missionário ouve esse sermão, ele não resiste ao Espírito Santo. Glória a Deus. Ele não resiste ao poder de Deus. Ele não resiste à graça imerecida de Deus na nossa vida. Quando de repente o missionário está levantando as mãos e aceitando a Jesus como Deus Salvador. Davi estava em conflito consigo e dividido pelo preconceito. Ele queria sair dali correndo, mas ele não conseguia, igreja, porque dentro daquela igreja humilde tinha alguma coisa diferente. Glória a Deus. Queridos, algo o mantinha atento naquele lugar. E na sua autobiografia diz que ele permaneceu ali, assistiu o culto até o final, em que na pregação da Bíblia foi lida a passagem de Gênesis 22, que falava sobre o sacrifício de Abraão. Esta que foi pregada pelo pastor Jonas da Cruz, nordestino, com forte sotaque baiano, mas a mensagem daquela noite tocou profundamente ao coração do futuro missionário Davi Miranda. Glória a Deus, aleluia. As palavras daquele pastor baiano teria direcionado pelo Espírito Santo sobre a vida do missionário que não resistiu àquela pregação e teve que aceitar a Jesus. Queridos irmãos, oficialmente a Igreja Pentecostal Deus e Amor foi fundada em 3 de junho, data em seu registro de cartório. Essa igreja que está, meus irmãos, nos 4 cantos do mundo, sendo direcionado para 136 países, 3 milhões de membros, uma das maiores emissoras de rádio do Brasil, mais do que a própria Jovem Pan, Bandeirantes, Rede Globo. É a nossa igreja Deus e Amor, que tem rádios funcionando 24 horas anunciando. A igreja Deus e Amor, que soma mais de 30 mil jovens ativos na igreja em todo o mundo, pregando, anunciando, que é uma expansão jovem, levando a palavra de Deus. E neste ano nós estamos comemorando o futuro brilhante, passado glorioso e o futuro brilhante que Deus nos proporcionou. 60 anos de vitória, 60 anos de perseguições, 60 anos de calúnia, mas 60 anos de poder, de milagre, cura, libertação, batismo do Espírito Santo, revelações, prodígios, a igreja Deus e Amor cresceu numa época, meus irmãos, muito fechada, mas que nunca se deixou de ser levado por doutrinas estranhas, mas conservando os bons costumes da santificação do espírito, da alma e do corpo, pregando a salvação pela santidade, e por meio da santidade, através da santidade, os dons foi prometido aos membros da igreja Deus e Amor. Através desse poder foi manifestado os dons e maravilhas, que os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam e os cegos veem. Através da oração de homens e mulheres de Deus, os mortos são ressuscitados. Igreja Deus Amor, mais do que uma igreja, uma família. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. As bandeirinhas. Manso, por terras, saídas, terras de sua
faixas, levanta bem em cima, alguém lá de trás vai tirar foto e nós vamos cantar milagres, prodígios e maravilhas. Parabéns, IPDA, anexo, Cerro dos Melos e Serra dos Pereira. Parabeniza a Igreja de Deus Amor pelos seus anos. A IPDA Anexo de Caçapava do Sul parabeniza a Igreja Deus e Amor pelos seus 60 anos. O Pequeno Galileu parabenizando a igreja. Felizes, que é um termo mais conhecido na nossa língua portuguesa. Então Jesus diz assim: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres espíritos? São aquelas pessoas que são humildes, são aquelas pessoas que acham que não são nada, mas que grande é o Senhor. Glória a Deus. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aí os fariseus dizem: só porque nós somos cegos? Assim, não. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Mas porque vocês dizem: vemos, sabemos, conhecemos, então o vosso pecado permanece. Mas aquele que diz: eu não sei, eu nada sou, eu não sou ninguém, eu não sou nada, esse é grande diante de Deus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus falou: dois homens foram ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu orava de si para consigo, dizendo: ó Deus, eu não sou como os demais homens, pecadores. Eu não sou nem igual a esse fariseu aí, pecador aí, ó. O fariseu dizia: eu não sou igual a esse publicano aí, ó, pecador. Não. O fariseu todo orgulhoso dizia: Senhor, eu não sou igual a esse publicano aí, esse pecador aí, ó. Eu sou perfeito. O publicano batia no peito, com o rosto em terra e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então Jesus disse que o publicano foi justificado por Deus, o fariseu não. Então, se Aleluia. você é pobre de espírito, você é daquelas pessoas que se humilham. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Você sabia que isso que acontece até conosco, até os dias de hoje, até nós que somos crentes, acontece conosco isso? O dia que você chega na igreja, que você está meio desligado, você não recebe nada de Deus. Mas o dia que você chega na igreja, que você reconhece a sua miséria, que você não é nada, que você é pecador, esse dia você sente a mão de Deus sobre você. Então felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4: felizes os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, aleluia. Você sabia que existe na Terra, no globo terrestre, tem aproximadamente 8 bilhões de habitantes, aproximadamente. Existem 2.000 línguas e mais ou menos 6.000 dialetos. Língua é uma coisa, dialeto é outra. Aleluia, Jesus. E toda língua e todo dialeto tem sempre alguém que fala e que entende. Mas existe uma linguagem que só Deus entende. Aleluia. Glória a E Deus. essa linguagem é a linguagem das lágrimas. Glória a Deus. Quando
Quando você vê uma pessoa chorando, você pode pensar por que aquela pessoa está chorando. Muitas vezes nem a esposa, nem o marido, nem o pai, nem a mãe, nem o filho sabe, mas Deus sabe. É a única linguagem que somente o Espírito Santo entende. Glórias a Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, quando você chora, aquelas lágrimas quentes que rolam pela sua face, elas movem o coração de Deus. Felizes os que choram diante de Deus, porque eles serão consolados pelo Senhor. A Bíblia diz que o rei Ezequias estava com câncer e metástase em estado terminal. Ele tinha um tumor e estava em metástase, condenado à morte. E o profeta Isaías chegou para ele e disse: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele estava tão enfermo, tão doente, que ele não podia nem levantar o rosto, nem levantar o braço. Apenas virou para a parede e disse: ó Deus, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era reto aos seus olhos e chorou. Glória a Deus. Eu pergunto: será que você, eu, nós poderíamos fazer essa oração? Você poderia chegar diante de Deus e falar: ó Deus, eu andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Glória a Jesus. Quem pode fazer essa oração aí? Glória a Deus. Não é diante de um homem, não. É diante do Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. O mesmo profeta Isaías que trouxe a mensagem para ele, antes que ele saísse do palácio real, lá na portaria do palácio do rei, o Espírito Santo falou com Isaías: volta, eu tenho uma nova mensagem ao meu servo. Aleluia. Eu tenho uma nova mensagem para ele. Aí Isaías entrou lá e disse: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. A oração Deus ouve, as lágrimas Deus vê. Você que tem chorado diante de Deus, Deus tem visto as suas lágrimas. E no tempo certo Ele vai responder, Ele vai te dar vitória. E Deus disse mais: eis que te sararei, e vou acrescentar a você 15 anos de vida. O profeta Isaías: faz uma pasta de figo, coloca nessa ferida, e daqui 3 dias você vai estar na casa do Senhor adorando a Deus. Aleluia, Jesus. O rei falou: mas qual a prova que Deus me ouviu? Ele falou assim: olha, eu vou orar e o sol vai adiantar 40 minutos. Eu disse: não, adiantar é fácil, eu quero ver o sol voltar para trás. Isaías disse: eu vou orar e o sol vai voltar atrás. Aleluias. Aí aqueles que são incrédulos, que só crêem na ciência, falam assim: você viu isso aí? Não é o sol que se move é a terra. É a terra que se move, não é o sol. Pode ser a terra, pode ser o sol. O meu Deus tudo pode fazer. O nosso Deus tudo pode fazer. Você sabia que está faltando um dia na história? Porque Isaías orou, o sol voltou 40 minutos.
Uma certa feita, quando os americanos estavam indo para a Lua, eles estavam lá voltando os computadores para mandar o foguete para a Lua. Lá, de repente, os computadores pararam. Quando eles foram ver, estava faltando um dia na história. Falaram, mas como pode? Está faltando um dia na história. Aí um que era crente falou assim: eu ouvi uma vez na escola dominical, quando eu ia lá, que Josué orou e o sol parou por quase um dia inteiro. Aí eles fizeram as contas de lá para cá, quase um dia inteiro, mas não era o dia inteiro, eram 23 horas e 20 minutos. Foi o tempo que o sol ficou parado no céu para que Josué tivesse vitória contra aquele povo que guerreava com Israel. Foi mais falta 40 minutos, aí foram lá em Isaías. Os 40 minutos estão em Isaías. 40 minutos pela oração de Isaías, 23 horas e 20 minutos pela oração de Josué. O nosso Deus pode fazer o sol, a terra, tudo parar. Assim, levanta a mão e diga glória. Ao terceiro dia, Ezequias subiu à casa do Senhor completamente curado. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus tem ouvido a sua oração, tem visto a sua lágrima. Hoje Ele vai te sarar. Quem tem assim, levanta a mão e diga glória. Versículo 5. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Você sabia que a Bíblia diz que o homem mais manso sobre a terra era Moisés? Ele era tão manso que a sua irmã Miriam, que era mais velha que ele, o acusou, e ele ficou quieto. Mas Deus defendeu a Moisés. Por causa disso, Miriam ficou leprosa. Miriam era a irmã mais velha, tinha 86 anos, Arão tinha 84 e Moisés na época tinha 82. E acusou Moisés que tinha casado com uma mulher negra. Você casou com uma mulher negra, Zípora, era uma mulher negra, povo judeu meio racista. Mas Deus falou assim: por causa que você se levantou contra o meu servo Moisés, você vai ficar leprosa. E ela ficou leprosa porque ele era manso. Deus defende aqueles que são mansos. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes aqueles que têm sede de justiça. Deus vai fazer justiça à tua causa. Deus vai guerrear a tua causa. Essa guerra não é tua, é do Senhor. Aleluia! A Bíblia fala que olha como a justiça de Deus opera. Havia duas mulheres que moravam juntas. As duas tiveram criança. E uma de noite deitou em cima do seu filho e o matou. Quando ela acordou que viu seu filho morto, sabe o que ela fez? Ela pegou seu filho morto, colocou na cama da outra, que o filho estava vivo, pegou o filho vivo da outra mulher e colocou na cama dela. Quando a mãe do filho vivo acordou, ela percebeu que aquele filho não era dela. A mãe conhece seu filho. Quem conhece seu filho? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela percebeu que aquele filho não era dela. Ela disse: esse filho morto é teu, meu filho é esse filho. Aí, não, o vivo é meu, o morto é seu, o vivo é meu, o morto é seu. Foram ao rei Salomão para julgar aquela causa. Olha como funciona a justiça de Deus. Deus não erra e não se cansa. Glória a Deus. Aleluias. Aí uma dizia: a bateria está boa. É que eu desliguei sem querer. Aí, o rei Salomão disse assim: as duas dizem que o filho vivo é dela. Vamos fazer o seguinte: traz uma espada aí, dá uma espada aí, dá uma espada aí.
criança no meio e vão dar metade para cada uma. Aquela que era a mãe do filho, ela se moveu. Aquela que não era mãe disse assim: então parta mesmo. E aquela que era mãe falou assim: não faça isso. Pode dar um filho para ela, mas não o mate. Aí o rei falou: Glória a Deus. essa é a mãe do menino. Glória a Deus. Dá o filho para ela, porque ela é a mãe do menino. Esta é a justiça de Deus. Quem compreendeu, levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Aquela que não era mãe disse: pode matar. Aqui era a mãe verdadeira, dizia: não, Aleluia. deixa o filho com a outra, deixa o filho com ela, mas não o mate. Glória a Deus. Aí o rei falou: essa é a mãe do menino, dá o filho para ela. O nosso Deus, ele faz justiça ao seu povo. O nosso Deus faz justiça ao seu povo. Feliz aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Quem quer ver a Deus aí? Aleluia. Glórias a Deus. Você sabia que homem algum jamais viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Aleluia, Jesus. O único homem que viu a Deus foi Moisés. Assim mesmo ele viu a Deus pelas costas. Porque Moisés disse para Deus: eu quero ver a tua face. O Senhor aparece para mim, o Senhor fala comigo, eu vejo a tua glória, mas a sua face eu nunca vi. Deus falou: Moisés, homem algum nesse corpo pode ver o meu rosto e continuar vivendo. Se você ver a minha face, você morre. Mas já que você quer viver, eu vou passar na montanha ali, vou colocar a mão sobre os teus olhos. Quando estiver acabando de passar, você vai me ver pelas costas. Glória a Mas a minha Deus. face não. Mas quando nós estivermos lá no céu, nós vamos ver a face do Senhor nosso Deus. Quem quer ver a face de Deus, levanta a mão. Nesse corpo você não vai ver. Nenhum anjo nós conseguimos ver. Muitas vezes você vê um anjo, mas você não consegue ver a face dele. A minha esposa contou o testemunho aqui que ela foi liberta do cigarro. Na época, como ela disse, nós tínhamos 20 anos, éramos noivos. Eu aceitei Jesus naquela época os obreiros eram chamados por revelação. O missionário numa sexta-feira, por revelação, me chamou: aquele irmão lá, você vai ser obreiro. Eu tinha 20 dias de crente, fui separado para o obreiro. 30 dias de crente, estava abrindo culto para o missionário da Miranda. Primeira vez que eu abri o culto para o saudoso missionário, fiquei tão nervoso que eu derrubei o vaso do altar. Eu era noivo. E a minha esposa vinha na igreja pintada, de calça comprida. E o pastor Pedro Fernandes falou assim: e agora? Ora, você é obreiro. Você não pode ficar com essa mulher, não. Que tanta crente aí, larga ela. Eu falei: não é assim. O casamento não é assim. Eu vou conversar com o meu Deus. Glória a Deus. Eu vou falar com o meu Deus. Aí eu fiz um voto a Deus de fazer uma campanha de 7 dias de jejum até meia-noite. Eu só comia meia-noite quando eu chegava em casa, para que Deus se batizasse. Porque senão eu tinha que escolher ou ficar com ela ou ficar com Jesus. Eu não queria ficar nem sem Jesus e nem sem ela.
no 5º dia da campanha, eu morava em Santo André, eu vi Jesus em pé ao lado da minha cama. Oh, glória, glória, glória! O Senhor não disse nada, Ele apenas apareceu para mim. Aí eu já entendi que Ele tinha ouvido a minha oração. No outro dia, quando eu fui na casa dela, ela me disse: Luiz, deixei de fumar. Não. Pra sua voz ouvir, enche-me de louvores, E gosto de servir. Fala, abençoar.